Então, dando prosseguimento ao nosso projeto de extensão, Laboratório de História Regional e Patrimônio, Pesquisa, Ensino e Extensão, hoje a gente vai continuar, então, trazendo aqui os debates promovidos por ex-alunos da UF Campus, né, ligados ao Laboratório de História Regional e Patrimônio, que tiveram suas pesquisas de alguma forma, portanto, conectadas com essas discussões que a gente está tendo aqui. E hoje eu tenho grande prazer em chamar para falar um pouco sobre os TCCs, né? Um TCC de bacharelado, um TCC de licenciatura, daqueles que foram e são ainda, de alguma forma, meus orientandos, que é o Paulo Vitor Crespo e o Fernando Pereira da Cunha, né? Então, são dois trabalhos bem distintos. O Paulo Vitor vai falar um pouco sobre uma pesquisa que, na verdade, eu comecei, né, na UF, que tinha muito a ver com pesquisas anteriores minhas, antes de chegar na UF, né, sobre cultura letrada, a passagem do Império para a República, a partir de alguns intelectuais, como o Visconde de Toné. Então, assim, antes, digamos, pré-Laírque, né, era um pouco, as minhas apreensões eram em torno disso, né, e o Fernando vai falar um pouco sobre a questão da imigração japonesa a partir de um estudo de caso, digamos assim, da vinda de alguns nipônicos para Macaé, na região de Macaé, início do século XX. E aí, eu não sei, quem que quer começar a falar? Vamos pelo Fernando, pela letra, né? Letra F. Eu, quando não sei, vou pela chamada. A ideia, então, é que você apresente em 15 minutos, tá, Fernando? Sem extrapolar isso, para a gente poder depois também debater, né? Vão ter as duas apresentações seguidas e depois a gente abre para o debate dos alunos. Então, é um prazer muito grande. Show. Obrigada pela aceitação de vocês, né? E vamos lá. Tá dando para ver? Dava, agora você tirou, eu acho. Isso que eu ia falar, tá? Agora voltou. Ok. Então, esse é o meu trabalho, que foi a monografia do bacharelado, né, como a Isadora falou, a imigração japonesa no Brasil, o caso do pioneirismo macaense, entre 1890 e 1945. Né? Um dos objetivos dessa minha monografia, né, tem como intuito realizar análises que permitam problematizar um evento que ainda é pouco conhecido na história da imigração japonesa no Brasil. Imigração essa que tem como, considerado como marco oficial, né, a chegada do vapor Kasatomaru no dia 18 de junho de 1908, no Porto de Santos, né, que trouxeram as primeiras famílias japonesas que vieram trabalhar no estado de São Paulo, né, e outro dos objetivos é a análise da biografia coletiva, né, dos imigrantes que para cá vieram, porque o foco da minha monografia não foi só a imigração em si, mas também as pessoas que para cá vieram, né? Assim como também questionar, né, a sacralização da chegada do Kasatomaru como um marco oficial, né? Porque outro marco não teria sido escolhido e sim o Kasatomaru foi considerado o marco oficial. As fontes mobilizadas foram o jornal Século do Rio de Janeiro, né, dos anos apresentados aqui, o Lince, que é um jornal de Macaé, e o Correio Paulistano, que é um jornal de São Paulo. História dos 100 anos da imigração japonesa no estado do Rio de Janeiro, que é um livro que foi produzido pelo Consulado Geral do Rio, né, para comemoração do centenário oficial. A imigração japonesa para a Baixada do estado do Rio de Janeiro, que é um livro de um deputado do Fluminense, pró-imigração japonesa, né, e Histórias Curtas e Antigas de Macaé, que é um trabalho memorialístico, né, de um professor de química aqui de Macaé, que reuniu diversas histórias sobre a cidade e a região, né, em que consta, né, informações sobre a vinda desses japoneses. O aporte teórico-metodológico é a nova história cultural, né, em conjunto com o estudo de livros impressos, a análise do discurso, a temática da imigração em si, a história regional e os estudos sobre a história do Japão e do Brasil, né. A minha monografia, ela é dividida em 3 capítulos e um anexo, né,
Primeiro, eu conceituo imigração, falo sobre história regional, as mudanças na historiografia, o lugar social da imprensa e a trajetória das fontes. No segundo capítulo, eu trago um quadro geral do Japão e do Brasil em fins do 19 e começo do 20, que apresentam as razões para a ocorrência da imigração. E no terceiro capítulo, eu falo dos primeiros japoneses em solo brasileiro e no solo fluminense, a imigração japonesa como ela é comumente vista, o caso particular de Macaé e a questão da memória sobre os eventos da imigração. Nos anexos, nós temos imagens dos pioneiros, excertos de jornais e o plano da colônia do senhor Saburo Kumabe, que veio para Macaé junto com a família dele. Primeiramente, a imigração, conceituação e forma de abordagem, né? A vinda dos japoneses, ela ocorre em meio ao processo migratório dos europeus, né, de fins do século XIX e início do século XX, que tinha como uma das razões a vinda desses imigrantes a questão da substituição da mão de obra, né, dos negros africanos, mas nós sabemos que há diversos debates sobre essa questão da mão de obra, né. É importante a gente diferenciar migração, emigração e imigração, né. A migração é ir de um local ao outro dentro de um mesmo país, a imigração é ir de um país para o outro, e a imigração é chegar em um outro país desconhecido. As migrações, elas são um fenômeno que ocorre nas mais diversas áreas. Então, a gente pode estudar as imigrações na história, na geografia, na sociologia ou na economia, porque esse fenômeno, ele é multidisciplinar. Então, ele pode ser estudado de forma multidisciplinar. E por que, né, é multidisciplinar? Porque a mobilidade das pessoas, ele é um processo muito complicado, não existe um motivo único pelo qual as pessoas vão de um lugar para outro, seja uma migração interior ou uma imigração indo para um outro país. Do século XIX em diante, segundo Leal, o capitalismo se tornou a força propulsora para a mobilidade humana, né, a questão econômica se tornou muito importante, mas ainda assim não era só isso, né. E quando grupos humanos eles habitam um território, eles ali criam limites territoriais, organizações sociais e hierarquias de trabalho. E aí, o que acontece quando essas pessoas mudam de lugar, né? Quando elas vão se reorganizar socialmente nesse novo lugar, elas querem repetir todas essas hierarquias e organizações que elas tinham no local anterior, né? E o Sayad, né, ele afirma que um imigrante ele é essencialmente uma força de trabalho provisória, temporária e em trânsito. Esse autor, ele tem uma perspectiva muito mais econômica, né, e traz essa questão muito mais de incerteza sobre o imigrante, né, e os movimentos migratórios de fim do 19 e começo do 20 têm, sim, questões econômicas, como o próprio Sayad coloca, né, mas como eu já trouxe antes, o motivo nunca será econômico por si só, né, e quando o imigrante aqui chega, ele tem dificuldades de assimilar, né, todo esse novo território, toda essa nova realidade onde ele está, né? Já os descendentes deles, quando tem já um maior contato, né, principalmente o bilinguismo, né, os auxilia a ter melhor, vamos dizer assim, locomoção na sociedade, né? E esses primeiros imigrantes, por terem essas dificuldades, né, eles passam a criar redes sociais entre eles próprios, né, ou com pessoas da região, então o dono da venda, ou um amigo que ele acabou fazendo, o dono da fazenda onde ele trabalha, né? Há, né, como sabemos, né, de vários debates aqui no LAIRP, variadas concepções de região, né, e a história regional ela pode acabar sendo vista como uma abordagem menor ou como uma microhistória, muitas vezes, né? E isso a gente sabe que não é algo correto, né? A gente vê também, né, que produções historiográficas, ela tem espaço e região como algo dado, né, não é algo que deveria ser assim, né, deveria sempre haver uma desconstrução e um questionamento acerca disso, né, e segundo a Janaína Amado, os geógrafos, eles não usam mais esse conceito de forma determinista, eles sempre questionam, eles sempre trabalham muito esse conceito. Ainda de acordo com a autora, a ideia de região, ela está diretamente ligada à noção de espaço. E aqui ela trabalha no texto, né, assim como alguns outros da geografia também muito trabalham, é o espaço na concepção do Milton Santos, né. Ligando a isso, a Ana Luísa Seth Hexigel, ela afirma que a região ela é constituída por uma estrutura, e devido a isso possui uma identidade que a diferencia de seu entorno. A autora aponta também para o fato de que a personalidade regional permite que a mesma seja delimitada a partir da compreensão das especificidades que ela contém. Isso que a Hexigel fala
tem grande ligação com o que o Durval de Albuquerque Jr. Também traz, num texto que a gente já debateu aqui, né, que a identidade de uma região ela é perpassada por conflitos de interesses que devem ser estudados pelo historiador do regional, né? Para ele, essas pesquisas de história regional, esse recorte, ele sempre deve ser questionado e desconstruído. Ele também afirma que há interesses na cristalização de espaços regionais e que o historiador do regional deve lutar contra essas propostas, né? E que pulando aqui mais um pouco para baixo, né, que o discurso regionalista que se conecta com essa cristalização, ele deve ser evitado pelo historiador do regional. Assim como nós devemos sempre analisar e questionar a historiografia e as versões de passado. A gente também deve questionar e devemos, né, nos conter no quesito de manutenção dessa diferenciação entre pesquisadores de grandes centros do interior, porque ao se falar sobre essa diferenciação, ela já é reforçada, né? Segundo o que o Albuquerque Jr. nos diz. Para ele, a história do regional não pode ser uma história celebrativa, monumentalizadora, veiculadora de mitos e reafirmadora de identidades. Ela deve ser capaz de introduzir o estranho em nosso próprio ser. Ela deve ser capaz de produzir o afastamento do que se vê, se diz e se sente como próximo. A concepção de região desse trabalho, né, é a imigração japonesa para a região de Macaé, no norte fluminense, né. Cabe apontar que no ano de chegada dos nipônicos no território macaense, os atuais municípios de Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu faziam parte de Macaé, né, e que, por vezes, ocorrem debates entre macaenses e macabuenses sobre a chegada dos imigrantes, porque a fazenda de Santo Antônio, que é onde eles chegaram, se tornou, né, onde se tornou a colônia japonesa, hoje se localiza em Conceição de Macabu, né. Aqui a gente tem um mapa da região norte fluminense, e a cidade de Macaé, né, por volta de 1892, mas em começos do século XX, a questão geográfica da cidade não era muito diferente. O uso de impressos na historiografia, como nós sabemos, ele foi por muito tempo, né, junto com a imprensa e a literatura, foram deixados de lado por conta de uma hierarquia documental a qual eles não se encaixavam, né, os documentos oficiais, que o historiador tinha muito que estudar. Segundo a Tânia de Luca, na década de 70, no Brasil, era mais comum produções sobre história da imprensa, ao invés de história por meio da imprensa, né? E o maior uso dos jornais, ele veio a partir da terceira geração dos análises e com a nova história cultural, assim também como com a renovação do marxismo. Para a Tânia de Luca, né, nesse contexto, os jornais pareciam um pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que essas enciclopédias do cotidiano continham registros fragmentários do presente, realizados sobre o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em fins do 19 e começo do 20, a imprensa passa por algumas mudanças, principalmente na questão da imprensa passar de uma manufatura para uma maquinofatura, né, os jornais serem mais impressos em máquinas, né, e a autora, né, afirma que os jornais tinham a luta política como seu mote fundamental, né, muitos jornais nasciam como panfletos de divulgação política, mas que, com o passar do tempo e por conta dessa maquinofatura, essa luta política, ela diminuiu um pouco, né, e também com a chegada de redigir notícias internacionais no Brasil, né, partindo agora para o Japão e para o Brasil, né, em fins do 19 e começo do 20, no caso do Brasil, né, a gente tinha todos aqueles debates sobre... Diga. Sem querer interromper, porque eu acho que você não viu o chat, né, como você está apresentando. 5 minutinhos, tá? Tá. Obrigado, Isadora. Ok. Como sabemos, no Brasil, em fins do 19 e início do 20, tinha a questão de debate sobre a escravidão, né? E o Japão, ele tinha acabado de sair de um longo período de país fechado, né, para o Ocidente, e agora eles estavam se reabrindo e necessitavam de ter maior conhecimento, mas tinha muitas pessoas que foram reprimidas pelas reformas japonesas, né, culturais e políticas e econômicas, então elas precisaram migrar para outros territórios, né. Os japoneses que vieram para o Brasil, eles têm as peculiaridades de virem famílias inteiras, né, e saíram de mais partes do território japonês, e estimativas apontam que entre 1908 e 1970, cerca de 250 mil japoneses entraram no Brasil, né. Como eu falei na questão introdutória, né, a prosopografia, que é o estudo de biografias, né, coletivas, ligado a esse trabalho porque a ideia também é estudar os imigrantes que para cá vieram, né.
os primeiros japoneses no Brasil foram os tripulantes do Akamiya Maru, que foi um navio que aportou em Florianópolis, em 1803. Os primeiros japoneses no Rio de Janeiro foram os tripulantes do Caio Maru, em 1867, que foi um navio de pesquisa, né, japoneses que vieram estudar a cidade do Rio de Janeiro. E os primeiros imigrantes no Rio de Janeiro foram o Seu Akiba, Iwaki de Cantagalo, Manji Takezawa e o Asaburo Otaki, né. São pessoas que vieram para o Brasil em momentos do século XIX e que existem poucas fontes, né, sobre a história de cada um deles. Isso aqui... Tá. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão começaram em 1895, né, e para ativar esse acordo de relações diplomáticas, eles trouxeram a questão da imigração como a melhor forma, né. Os japoneses, eles saíam do porto de Kobe e chegavam a Santos, e quando chegaram no Brasil, a promessa do cafezal ser uma riqueza como um ouro negro, né, eles viram que não era muito assim, né. Eles, né, mais à frente, por sua proeminência social, nas décadas de 30 e 40, eles eram vistos como perigo amarelo, até porque o Japão estava se expandindo, né, na sua região da Ásia, durante a época da Segunda Guerra, e quando a guerra acabou, e as notícias que eles tiveram, eles decidiram ficar no Brasil. Só que antes do Kasato Maru chegar, né, havia sido firmado um acordo entre o Estado do Rio e uma companhia de imigração do Japão. E o periódico Lince, ele noticia a expectativa, né, da chegada deles, né, e até fazem uma ligação com os chineses, que já tinham vindo antes, né. Aqui, o Lince trata da chegada da família Kumabe a Macaé. Eles chegaram em 30 de novembro de 1907, né, antes, então, do que a chegada do Kasato Maru, né. O livro do consulado, né, proclama essa colônia de Macaé efusivamente, né, de forma sentimental, como a primeira colônia do Brasil, né. Só que esse livro do consulado, ele é meio problemático, porque ele traz as informações, mas não diz de onde elas foram tiradas, né. Em Macaé, a gente tem uma associação, né, nipônica, desde 2015, e nessa associação se tem o plano de se construir um marco, né, um monumento para esses imigrantes que vieram em novembro de 1907. E através da ideia da fundação desse projeto em Mincan, que eu saí para produzir essa monografia, né, para questionar por que 1908 foi considerado como um marco inicial e não 1907, né? E aí tem questões de comemoração, né, questões próprias de identidade, de cultura, que foram utilizadas para a escolha dessa data de 1908, né? Como o tempo é curto, eu não vou poder me alongar muito mais, né? Mas a ideia é que a imigração japonesa, ela é uma temática de pesquisa muito variada, né? A história regional e a nova história cultural foram muito importantes para a confecção do meu trabalho, né? E como proposta de expansão tem a análise crítica do Diário do Sr. Kumabe, que foi encontrado recentemente em japonês, e a análise de mangás sobre a imigração japonesa, que é algo que eu pretendo fazer no meu mestrado. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Então, a gente passa a palavra para o Paulo Vitor, né, também em 15 minutinhos, tá, Vitor? Beleza. Então, as nossas pesquisas são muito diferentes, né? E diferente do Fernando, eu também não fiz slides, não, pessoal. Vai ter que ser na live aqui no Gogó. Enfim, primeiramente, boa tarde. A minha pesquisa, o tema da pesquisa que eu trouxe aqui hoje para vocês é a Cidade das Letras e a produção do Visconde de Toné no limiar da República. Então, a princípio, qual é a pergunta inicial dessa pesquisa aí que eu desenvolvi com a Isadora, né? A gente estudava o Toné já fazia um tempo, só que a gente estudava a produção dele em um recorte temporal muito maior. E para essa pesquisa, o que interessava, pelo menos a mim interessava, né, era se as teses historiográficas mais tradicionais já apontavam aí uma reação bestializada da grande massa aí, frente ao fim do século e a questão da proclamação da República, do golpe republicano, me interessava saber como esses círculos letrados, mas principalmente o Visconde de Toné, que é esse camarada que eu estudo, né, como que a produção dele está diante dessa questão, né? E por que me interessou essa pergunta a princípio, né?
porque o Visconde é um forte testemunho da época, né, que pôde vivenciar todas essas experiências de um lugar privilegiado, tanto pelo seu lugar social, e quanto pelo momento, né, em que ele viveu, né, pela historicidade dos acontecimentos. O que norteia teoricamente esse trabalho é a questão da história política renovada, né, do René Rémond. Então a gente trabalha ela numa questão renovada, de que é uma questão de uma história política, ela pode ser também uma questão, uma história política e cultural, porque eu vou estar trabalhando com esses escritos, né, vou trabalhar com publicações, muitas vezes com uma biografia aparecendo no meio do caminho, com uma literatura aparecendo no caminho, mas principalmente as minhas fontes eram periódicos, né? Eles foram organizados posteriormente em livros, mas eu cheguei a ter contato com os originais e foi dali que eu fiz a pesquisa, através dos originais, fazendo um trabalho de comparação entre o original e os publicados em livro ali, que são textos que estavam ali no Jornal do Comércio e Jornal do Brasil, que são tantos periódicos do eixo Rio-São Paulo, né? Aí, a primeira questão que eu encarei é essa questão do Rio de Janeiro. Era uma coisa que sempre me despertou bastante interesse, né? Que especificidade esse lugar tem, né, para ser tão efervescente nessa questão cultural, nessa questão das letras, né? E aí hoje foi buscando elementos que possam justificar isso, né? E o primeiro conceito que eu esbarrei foi o conceito de capitalidade, né? Que é do... Deixa eu pegar o nome do camarada aqui. É o André Nunes de Azevedo. Eu queria saber porque existe nesse cenário, né, tão exaltadas paixões e efervescências culturais nesse período, né, mas não colocando o Rio de Janeiro apenas como um palco, né, desses notórios acontecimentos, mas pensando, né, por que as especificidades desse lugar o fazem ser dessa maneira, né. E segundo o André Nunes de Azevedo, a capital carioca, né, a capital fluminense, perdão, ela apresenta esse conjunto de traços de capitalidade, né, que são esses conjuntos de elementos simbólicos que identificam uma cidade como uma referência, né, com elementos culturais e políticos que tornam uma referência para as demais cidades e regiões que são influenciadas por ela. Então, o André, ele destaca que, enfim, isso é uma coisa que remete a um outro momento, porque eu estou falando aqui de século XIX, mas que desde os 16, progressivamente, o 16, o 17, o 18, o Rio de Janeiro já vem apresentando esses traços de capitalidade, né, se destacando aí como uma das principais cidades da América Portuguesa, quer dizer, uma das principais, né, e, enfim, uma das principais cidades da América Latina se destacar pela essa questão das letras. E outro elemento importante é a questão da centralidade, né? A gente pensar aí no século XIX, a chegada da família real trazendo a corte de Portugal para o Rio de Janeiro, adiciona esse elemento de centralidade a essa cidade, né? E com ela vem todas as instituições, né? A gente vê ali, enfim, o IHGB, todas as instituições políticas e culturais, que é o que mais me interessa aqui. A gente vê também as transformações nas paisagens das cidades, enfim, os lugares de passeio, os lugares as memórias que vão sendo construídas a partir dali. E me interessa essa questão de como essa centralidade, essa capitalidade, né, e essa historicidade são elementos que fazem com que a gente pode caracterizar o Rio de Janeiro como essa cidade das letras, né? Que a gente pode ver como que o que seria mais ou menos essa cidade das letras que eu estaria caracterizando, né? Que seria esse espaço privilegiado para essa classe letrada, né? Ou seja, um espaço onde o status quo de ser um homem das letras na cidade das letras permitisse uma experiência, uma historicidade diferente. E aí que eu esbarro também na questão da região, né? Porque me interessava tanto definir por parâmetros culturais e também políticos esse lugar, né, essa região, que eu sentia a necessidade de ver nisso, né? Por que seria, então, uma região específica, né? Existem especificidades nessa região. Porque, para mim, né,
esses parâmetros culturais e políticos, né, em virtude desse status de capitalidade, de centralidade, e da própria historicidade da cidade, faziam com que eles se tornassem uma região única, né, naquele contexto, e que propiciou que esses homens das letras, no seio da cidade das letras, pudessem intervir e agir por meio do seu próprio tempo. E acima disso, para dar voz a tudo isso, a gente vê ali no século XIX uma febre editorial que intensifica demais essa cultura letrada, né? Ali eu fiz um trabalho de fazer uma história da imprensa no século XIX, né, e ver como ela caminhava nesse sentido, e que a gente acompanha um grande boom editorial, né? Cada vez mais as pessoas tendo periódicos e livros e livreiros, enfim, no seu dia a dia. A gente, claro, está falando de uma sociedade ainda que existiam grandes números de analfabetos, óbvio, mas a gente vê também que no século XIX isso vai decrescendo aos poucos, na medida em que esses periódicos vão permeando a vida social dessas pessoas. E a gente vê novas tipografias surgindo, né, até chegar um número, segundo a Ana Luísa Martins, um número incalculável de tipografias na capital fluminense. A gente vê novas técnicas de impressão, né? A intensificação e a circulação desses textos, enfim, a gente vai vendo cada vez mais e mais indústrias editoriais surgindo na capital fluminense, o que intensifica essa cultura letrada e essas especificidades culturais e políticas que existiam nessa cidade, né? Nessa cidade das letras, como eu me permiti chamar. Enfim, e nesse período, o periódico era o gênero que mais se destacava, né, que é exatamente o que eu estou trabalhando. Além do seu baixo custo, a leitura é mais fácil, né, de um periódico do que um livro, né? E isso permitiu com que essas discussões, né, que aconteciam na imprensa, ela permeassem cada vez mais os círculos letrados do Rio de Janeiro e a vida prática dessas pessoas. E essa questão enfim, eu já adiantei que eu estava falando sobre o 15 de novembro, né, sobre a questão do golpe republicano, e dentro dessas páginas da imprensa que essas querelas políticas se materializavam. Segundo a Ana Luísa Martins, a questão do poder ela foi ganhando como aspecto principal dos periódicos no século XIX. Questão política, enfim, isso estava estampado em todos os periódicos ali daquele momento, né? Enfim, dentro de todo esse contexto de identificação da cultura letrada, os homens de letras, esse lugar específico, eu esbarrei na figura de um camarada que me acompanha durante toda essa trajetória, que é o Visconde de Toné. Enfim, não é a intenção do trabalho fazer uma biografia, mas adianto aqui que eu não tenho problema nenhum com biografia, existem trabalhos muito competentes com biografia hoje em dia, só uma questão de definir meu trabalho mesmo. Não era uma questão aí não era minha intenção fazer uma biografia, até porque ele já deixou uma para ele mesmo, né? Enfim, essa trajetória do Alfredo é muito interessante, né? Porque a gente poderia pensar por que ele está tão preocupado com essa questão da proclamação da República. Enfim, ele é um monarquista convicto, né? Dentro dessas memórias que eu falei que ele deixou nessa autobiografia, ele coloca aí, dentro dessa ideia aí do Bourdieu de ilusão biográfica, de que desde que ele nasceu, ele era monarquista, nasceu monarquista. Então, ele está brincando em volta de símbolos e representações monárquicas. Mas como que a gente pode contextualizar esse camarada, né? Enfim, ele está muito em volta dessas instituições monarquistas. Então, tipo, ou então instituições que surgiram no período monárquico, mas que estão infestadas de monarquistas, né, na sua composição. Por exemplo, ele era sócio do IHGB, e a gente consegue perceber aí que no período monárquico, até um pouquinho depois, eram locais de muitos monarquistas, né? Ele é fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Ele veio de uma família de aristocracia francesa, que seu avô veio ao Brasil com a missão francesa. O pai dele também estava ligado a isso, que foi presidente da Academia Imperial de Belas Artes. Ele se educou no Colégio Pedro II, inclusive a sua própria família tinha uma relação de certo grau íntima ali com o próprio imperador, Dom Pedro II. E ele fez ali a carreira militar, né? Com a grande participação dele na Guerra do Paraguai, que vai nortear bastante a sua produção, e o que dá a ele é o título de Xenofonte brasileiro.
E essa volta da Guerra do Paraguai dele possibilitou um período de muitas publicações. Então, a produção dele está marcada muito forte pela questão da Guerra do Paraguai e pela questão da discussão com a República, que era o que mais me interessava nessa pesquisa, né? E a figura política desse cara era muito, muito interessante também, porque ele era uma pessoa não grata no Partido Conservador e uma pessoa não grata também no Partido Liberal, porque eles tinham pautas como a abolição da escravidão, contra o nativismo, casamento civil ali, que não eram muito bem queridas ali pela questão do Partido Conservador. Enfim, essa produção desse camarada, ela é organizada pelo filho dele, né? Que depois é o Afonso, né? Afonso Toné, que ele é o arauto dessa produção, que ele é um dos caras que produziu essa questão do Império e República, que foi a minha fonte, né? Que são essas fontes periódicas que eu encontrei na imprensa para poder fazer esse trabalho. Eu não sei como está meu tempo, mas eu vou finalizar. E a minha pesquisa era pensar esse camarada que estava no seio, esse homem das letras, que estava no seio dessa sociedade, da cidade das letras, nessa capital das letras no Brasil, que teve uma experiência única, né? Por estar nessa cidade, por estar nessa região, por ter experienciado elementos da vida que, enfim, o permitiram ser forte testemunho desse momento. E o que a gente vê é que ele está sempre lutando por essa memória monárquica, na medida que vai se tornando cada vez mais impossível com o advento da República. Ele está ali na imprensa, né? Não só ele, mas também os seus aliados, seus opositores, disputando essa memória. Então ele vai estar disputando ali a imagem do Tiradentes na imprensa, perdão, e o que a gente vai observando dentro daquela coisa que a gente já conversou aqui numa das reuniões virtuais de LAIP, sobre a questão do Hartog, né? Esse presentismo vai aparecendo bastante na produção dele, na medida em que ele não consegue mais referenciar o passado, enfim, pensando nesse novo tempo de república, um aceleramento das coisas, um abandono das simbologias do império e o nascimento de um novo tempo, de um novo regime de tempo, né, onde as coisas são cada vez mais aceleradas. Esse presentismo é presente e também essa questão de espaço e experiência, né, horizonte e experiência, espaço de experiência, horizonte de expectativa, aparece demais na questão da produção dele. Porque na medida em que ele não consegue mais referenciar esse passado e enxergar nesse futuro todo esse referencial do passado, ele acaba se tornando cada vez mais pessimista em relação a esse futuro. Então, toda a produção dele está em volta de uma desgraça, de um caos, enfim, de um futuro apocalíptico, tipo, de que tudo está morrendo, enfim, de que tudo não tem mais jeito, enfim, de que tudo é imoral. E, enfim, essa é a imagem que ele vai arrastando da República, né? Na medida que ele também vai se projetando para o futuro, para a posteridade, como um cara que foi contra tudo isso, né? Escolhendo muito bem qual é a memória e qual a imagem que ele quer deixar para, enfim, para a posterioridade, né? Meu tempo acabou? Não foi? Um point. Acabou agora. Muito obrigada, Paulo Vitor. Bom, antes de começar, né, de abrir para o debate, né, eu obviamente não vou falar muito, porque quando a gente orienta o trabalho, a gente também é um pouco nosso trabalho, né, um pouco escrito a quatro mãos, né. Mas, assim, tem algumas considerações, né? Como eu falei antes, esses dois trabalhos mostram muito também de uma trajetória minha, né, na UF Campus. Porque o Paulo Vitor, ele realmente acabou seguindo uma linha de pesquisa minha, né, que tinha a ver com tudo que eu vinha fazendo, né, ao longo do próprio doutorado e pós-doc que eu fiz na UERJ, em relação ao Visconde de Toné, né, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, ele foi adequando essas questões também para o Laboratório de História Regional e Patrimônio que estava surgindo, né, então, essas primeiras discussões, tentando realmente trazer à tona uma problematização sobre o espaço, né, e aí um espaço cultural, como ele coloca, eu acho muito pertinente, né, para conseguir realmente trazer também essa reflexão, né, que era embrionária na ocasião, né, quando ele fez o TCC dele, que foi em 2018, né. E, ao mesmo tempo, eu quero só, assim, para complementar a fala dele, ele comentou sobre essa Cidade das Letras, o papel dela na produção do Visconde de Toné e tal, mas, assim, pensar também que
essa região cultural que ele estabelece, na obra do Visconde Toné, de alguma maneira, ele faz um pouco esse trabalho de trazer outras regiões, né, para essa região, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Né? Não foi o foco do trabalho do Paulo Vitor, mas, como ele disse, o Visconde Toné, ele escreveu muito sobre a Guerra do Paraguai também. Né? Ele atuou na Guerra do Paraguai e fez uma larga produção escrita sobre ela, né? E para muitos autores que trabalham com a obra dele, isso necessariamente levou a um certo conhecimento dos sertões do Brasil, né? Como era colocado na época, né? Essa região que não faz parte desses centros urbanos ou a região mais para o interior mesmo do país, né? Para essa elite intelectual, elite letrada, localizada principalmente no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, é até muito interessante falar disso, eu só estou trazendo realmente porque eu acho que tem a ver com todo o debate que a gente traz aqui. Né? É muito interessante ver isso, porque o Toné, num determinado momento, ele tem uma polêmica muito grande com o José de Alencar, né? Que, enfim, já na ocasião era visto como um grande romancista, né? Como um expoente do movimento indianista, né? E o Toné, ele questiona muito a própria figura de índio que o José de Alencar traz na obra dele, sobretudo em Iracema. Né? E por quê? Porque o Toné diz que ele teve a experiência concreta e ele viveu com índios no interior do Brasil na época da Guerra do Paraguai, teria inclusive tido, né, um romance com uma índia, isso tudo está na autobiografia dele de uma maneira muito interessante, né, para dizer o mínimo. Então, ele teve a experiência real, né? Então, é como se fosse a experiência real versus a experiência intelectual, idealizada, né? E, de uma certa maneira, é como se ele fizesse um pouco isso, transportasse essas regiões pouco conhecidas para essa região central, né, do país, né? Claro que também de uma forma enviesada, né, com o seu próprio olhar. E sobre o trabalho do Fernando, né, a nossa discussão, desde o início, já era um segundo trabalho dele, né, o Fernando foi me orientando no TCC da licenciatura, em que ele trabalhou com os mangás, né, sempre houve esse apreço muito grande para a questão da cultura japonesa. E nesse segundo TCC do bacharelado, a ideia era muito... ele queria trabalhar com essa questão da imigração, né, e esse caso específico de Macaé, ele é de Macaé também, né, tem essa questão identitária também. E eu lembro da gente discutir muito isso, como trazer para uma discussão de região, mas também de memória, né, de identidade, e um questionamento, né, por que é tão importante essa coisa do pioneirismo, até foi uma questão que foi muito levantada na banca do Fernando pela Cláudia e pela Suzana, né, essa obsessão, né, como o Bloch nos diz, das origens, né, por que a origem ela é tão mais importante do que tudo o resto, né, parece. E aí eu comentei muito isso com o Fernando, para a gente levar para essa discussão sobre a memória e identidade, justamente por conta disso, né? Então, as origens, elas são muito chamadas para essas produções memorialísticas, né? Quando você quer criar uma memória idealizada de um lugar ou de um personagem, a gente costuma muito trazer isso à tona, ele foi o primeiro, né? Tem sempre um debate sobre quem é o primeiro, né? Qual é a primeira onda do feminismo, qual é o primeiro abolicionista, né? Quer dizer, o primeiro é um pouco o que o Bloch diz mesmo, né? É a origem e é uma causa que explica, né? Parece isso. E ele, obviamente, questiona muito essas noções. Então, isso foi uma preocupação que eu tive muito com o Fernando, né? Da gente tentar também levar para esse âmbito da discussão sobre memória, sobre identidade, sobre região, para tentar um pouco problematizar isso, né? Quer dizer, ele estava querendo tentar dizer que, de uma certa maneira, houve um certo pioneirismo, né, nessa imigração, mas com isso também ele não está querendo dizer que a gente tem que, então, enaltecer essa primeira leva de imigrantes, né? Mas pensar realmente nos lugares e por que dela ser tão esquecida, né, diante de outras, principalmente da outra que acho que é de 1908, né, se não me engano, dos que aportaram em Santos. Então, assim, realmente foram duas pesquisas bem legais que eles desenvolveram, né, que eu tive muita
Muita sorte e felicidade de ter orientado. E aí, então, eu passo a palavra, porque, claro, que não sou eu que tenho que ficar aqui falando, né? Se vocês querem que eles falem mais alguma coisa das pesquisas, tem alguma dúvida, querem indicar alguma questão, fiquem à vontade. Eu quero começar, posso? Eu tenho uma questão para o Fernando, que é uma questão de curiosidade. Quando nós falamos, eu tive a felicidade de participar da sua banca de defesa, de TCC, você ainda está muito próximo, né? Você ainda não fala no passado desse trabalho, e ele ainda é muito presente, mas eu fico me perguntando, quando eu estudei imigração europeia para o sul do Brasil, sempre tinha também essa construção, né, desse mito de origem, e a ideia do pioneiro, do desbravador, mas não se questionava de onde essas pessoas estavam vindo para cair numa área agrícola. E aí é algo que eu acho que você pode desenvolver no futuro em outras pesquisas melhor, mas eu tenho curiosidade para saber o que você conhece dessa fazenda que os recebeu, e qual era a dinâmica ali, e hoje, o que essa fazenda é, porque você fala que com a reconfiguração municipal ela não está mais no município. Quais foram as memórias construídas em torno desse espaço específico da fazenda? E para o Paulo Vitor, eu sempre me senti muito impotente diante da enormidade, da quantidade, especialmente de jornais do século XIX. A sensação de que, por mais que você olhe, pesquise, leia, você não dá conta de tudo, você lê, você manuseia, e você tentou identificar, inclusive, essas correntes ideológicas, mas não existiam grupos de jornais de direita ou de esquerda, ou monarquistas, eles existiam, mas eram muito mais individuais, né? Jornais muito panfletários, individuais. E não só jornais, as publicações no geral, no século XIX. Eu fico pensando, por exemplo, nos boletins das sociedades. Eu lembrei da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que tinha um boletim agrícola, né, porque a indústria nacional era a agricultura, e como isso ia direcionando, inclusive porque o Toné tinha uma participação importante nessa questão agrícola e do quanto ele direcionava. Do seu universo de pesquisa, e eu não vou te perguntar porcentagens, não, mas o que você acha que você conseguiu mapear da atuação dele retratada através da imprensa, e o quanto dá para fazer ainda tentando localizá-lo em determinados grupos, porque ele era uma pessoa que transitava em mais do que um grupo, ele não era um escravista, um agricultor escravista, um fazendeiro escravista unicamente, ele não era um político, ele circulava em vários grupos. Você conseguiu perceber um protagonismo maior dele em determinadas correntes ou não, através da imprensa? Como é que você viu isso? É isso. Fernando, quer começar? Sim, eu posso. Então, dado que a Suzana, né, colocou com relação à questão da fazenda, né, as maiores, digamos assim, as fontes em que se tem maiores informações sobre a fazenda são o livro do próprio consulado, né, e também no livro daquele deputado fluminense, né. O que fica evidenciado? Que a Fazenda Santo Antônio, ela foi uma propriedade arrendada pelo Estado do Rio de Janeiro, né, com o propósito de cumprir o contrato estabelecido entre o Estado e a Companhia Japonesa de Imigração, né? Assim, aqueles que aqui chegassem seriam alocados na fazenda em questão, né? A narração, né, sobre a questão das memórias, né, da família do senhor Saburo Kumabe, né, que morou na fazenda, se eu não me engano, por 5 anos, né, se encontra no livro do consulado, né? É até um debate que eu tive muito com a Isadora, justamente por essa questão de eles não dizerem de onde eles tiram essas informações, né? Narrar, teve momentos de seca e eles tiveram muitas dificuldades e tiveram que pedir ajuda. Tá, mas onde que está escrito? Qual foi a fonte, né,
que descreve isso. Talvez um diário, algum outro diário, ou alguma coisa assim, e agora que eles descobriram o diário do Sr. Kumari, né, vai ser de grande ajuda para poder você fazer uma comparação com aquilo que o livro do consulado descreve, né? O diário ele ainda está em japonês, né? Necessita de toda uma tradução, de uma adequação por ser um japonês mais antigo, mas todas as descrições que se tem que foi uma vida muito difícil, né, dessa família. Eles plantavam para a própria subsistência, não havia suficiente para que fosse realizado algum tipo de comércio, né? E depois desses anos de lutas na fazenda, eles decidiram por se mudar para o Rio de Janeiro, né? Eles tinham 5 filhos, então precisavam dar educação, né, para essas crianças, então se mudaram para a capital. E a fazenda, ela acabou, pelo que eu pude fazer ver em pesquisas também, ela acabou mudando de mãos, né, para diversas famílias, e atualmente, se eu não me engano, pelo que eu vi numa pesquisa, é um terreno que não é utilizado para nada mais. Né? O município atual que a detém não tem nenhum objetivo para com ela. Então, sobre a minha questão, realmente é uma grande dificuldade, né? Não só pela grandiosidade a quantidade de jornais e, enfim, algo que não se pode apreender no século XIX, como a gente falou ali, é um boom editorial nesse período, então cada vez mais e mais e mais a gente vai vendo produções nesse sentido, mas essa questão, sua pergunta sobre os protagonistas do Toné e as correntes que ele seguia, enfim, os textos que eu escolhi, né, que é importante, em qualquer trabalho é importante fazer seleção. Num trabalho com periódicos, então, principalmente. Né? Uma coisa ali que é de dia a dia, enfim, é algo que é impossível, necessitaria muitas vidas e muito investimento ali para acontecer. Enfim, as bandeiras, então, que a gente poderia destacar que esse camarada levantavam nessas discussões a partir da imprensa. Bem, nesse período que eu selecionei, que é um período de produções ali que abrange ali de 1891 a 1896, que na verdade são artigos selecionados, e é importante esclarecer isso, que vai falar sobre a questão da República, né? Então ali ele vai estar defendendo como bandeira, embora a gente possa problematizar essa figura muito complexa e muito contraditória muitas vezes. Ele vai estar defendendo ali a questão da monarquia, né? Fazendo muitos elogios à monarquia no período republicano, e falando ali, se colocando como sempre anti-abolicionista, como se isso não fosse uma contradição com uma estrutura monarquista, né? Se para pensar, ele nunca coloca a escravidão como um pilar da monarquia no Brasil, né? Mas algo como uma exceção, algo ruim em meio a algo tão precioso. Mas eu esbarrei com muitas outras questões deles dentro desses artigos, né? Ele vai falar muito sobre o nativismo, né? Ele vai se posicionar contra fortemente isso. Ele vai estar sempre com essa questão do abolicionismo. Ele vai ser um grande defensor dessas migrações europeias para os trabalhos nas lavouras. Então ele vai falar que a gente tem que sempre buscar esses trabalhadores europeus, porque eles são bons. Enfim, ele tem uma certa também negação a essas migrações asiáticas. Então ele vai falar radicalmente aí contra essas migrações dos amarelos, que ele vai chamar. Enfim, em outros artigos ele vai fazer defesas, por exemplo, sobre o casamento civil, que não era algo muito comum dentro do Partido Conservador na época. Então ele vai ter sempre essas contradições, né? Como alguém que às vezes levanta umas bandeiras que é muito atípicas para os seus parceiros ali do Partido Conservador e muito conservador para o Partido Liberal. E essas contradições, elas aparecem nas produções deles nos periódicos, né? E, bem, foi isso que eu pude perceber nessas produções aí
que varia, que está entre aí os anos de 1891 e 1896, que são publicações tanto da imprensa carioca quanto paulista, e do Jornal do Comércio e principalmente do Jornal do Brasil. Que esses jornais, eles mudavam, né? Uma hora eles estão... eram muito dúbios, assim, às vezes eles estão numa corrente que eles davam uma prioridade muito grande para esses monarquistas publicarem, e numa outra, enfim, já não tinha o mesmo caráter, já não tinha a mesma posição, né? Então, se em um momento o Jornal do Comércio que ele publicava era um espaço amigável para os monarquistas, depois passa a não ser, e eles vão migrando, enfim, e é difícil mapear isso além, porque o Toné publicava por muitos pseudônimos, né? Pensando ali que também no surgimento da República, isso poderia ser até perigoso para ele fazer tantas críticas, né? E ele é muito veemente, então ele publicava muitos pseudônimos. Então, o que torna mapear toda essa produção dele um pouco difícil. Mas, pessoalmente, eu gosto bastante. Acho que eu espero que tenha respondido. Realmente é um personagem que dá para estudar muito sobre ele, né? Dá para produzir muito. Ele transitava muito, eu também acho muito interessante. Dá para dá para extrair muita coisa, muita informação. Outros tempos, né? Um personagem com uma bagagem muito grande, que produzia em muitas áreas e pode ser analisado por muitas áreas, né? Hoje. Obrigada. Para ambos, Fernando também. O que é uma pena a questão da Fazenda hoje, a gente pensar que é tão importante esse mito de origem para o grupo de pessoas, mas não necessariamente para o lugar que elas ocuparam, né? Há uma desvinculação de um território de pertencimento, digamos assim. E essa tentativa até do centro de memória, eu acho que vai um pouco nesse sentido, né? Da criação do centro de memória. Vocês têm alguma coisa para falar, meninos, meninas? Aquele momento, né, que só as professoras falam. É uma segunda defesa de TCC. Gostaram dos trabalhos, das abordagens? Recomendo a todos ler a biografia do Toné. Podem não gostar, mas eu adoro. Eu acho que o mais interessante desse momento, dessas últimas reuniões, a gente perceber o quanto é diversificado, né, o que o grupo está fazendo. Isso é legal, isso é interessante. Perceber que dá para fazer várias abordagens dentro da temática da história regional, do patrimônio, da construção de identidade. Tanto em relação à cronologia, né, que são as mais variadas, quanto em relação mesmo àquilo que se pretende estudar, né. Então, assim, existe sempre uma questão teórica que permeia, que de alguma forma faz com que a gente converse, né. Eu sempre lembro, acho que foi a Alba que falou logo nos primeiros encontros, né, de que a história regional poderia ser um pouco isso, né, poderia ser a teoria da história regional, né, ou as teorias, né, o aporte teórico da história regional, poderia ser isso que unisse tudo, né? Então, assim, qual é o interesse de eu ler um trabalho sobre, sei lá, uma cidade no interior do Maranhão, ou sobre Estrasburgo, né, na região da Alsácia e da Lorena, na França, ou a Cidade das Letras, que é o Rio de Janeiro, né? Vendo o Rio de Janeiro como Cidade das Letras. Eu acho que é justamente essa união que a teoria dá, né? De você, como um historiador do regional, como diz o Albuquerque Júnior, né, conseguir perceber, através desses trabalhos, uma certa unidade, que vai conversar um pouco com o que você está pretendendo investigar, né? Eu acho que Como esses temas estão sendo abordados por esse grupo, né, de pesquisadores, sim. Isso que foi o que a Alba disse, isso que traz o interesse, porque senão só estudar, é um trabalho sobre Campos dos Goitacazes, é um trabalho sobre uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, que interesse pode ter para um pesquisador de outro estado? O interesse é a forma como está sendo abordado, isso que é o legal. Quer dizer, a gente também está mostrando como usar essa ferramenta analítica, a história regional, a abordagem escolhida pelo pesquisador, que isso pode se aplicar a outras histórias regionais, né? Sim, sim. Isso que acho que é o grande ganho. Bom, se ninguém tem mais nada a dizer, a gente queria só fazer dar alguns informes, né?
agora no finalzinho. Nosso próximo encontro vai ser no dia 9 de outubro. E aí, então, se a gente passou por essa segunda etapa, digamos assim, né, a primeira etapa do projeto foi discutir os textos, né, que a gente considera básicos, né, basilares para pensar essas questões todas de história regional, de patrimônio, de memória, identidade, ensino de história regional. A gente teve esse segundo momento em que a gente, de alguma forma, né, com alguns casos específicos, a gente tentou mostrar isso que a Suzana falou, né, de apresentar os trabalhos oriundos do Laboratório de História Regional e Patrimônio, como que eles são diferentes, né, diversificados nas temáticas, nas cronologias, enfim, mas de alunos que já são formados, né? Não digo que já são egressos do LAIRP, porque eles ainda são do LAIRP, né? Mas que já se formaram na faculdade, né? Então, trabalhos que nós orientamos e que já estão aí, de alguma forma, no mundo, né? Atuando como professores, como pesquisadores, né? Alguns na pós-graduação também, né? Que foi o caso da semana passada, não, 15 dias atrás, e o primeiro encontro também com os orientandos da Suzana. E agora a gente vai passar, então, para as apresentações de trabalhos que estão em curso, né? Com discentes que estão desenvolvendo pesquisa no laboratório e que vão apresentar seus trabalhos. Então, nesse dia 9 de outubro, a gente vai ter a contribuição do Iago Rangel, que está sempre aqui, né? E da Luísa Portugal, né? Os dois são orientandos da Cláudia, que não pôde estar aqui hoje, né? Ela teve imprevistos, pede desculpas, inclusive. Mas eles vão apresentar, então, e aí a cada encontro a gente sempre faz isso, a gente comenta sobre o encontro seguinte e disponibiliza, né, no Facebook os resumos expandidos para que vocês olhem, né, leiam e já mais ou menos entendam do que vai se tratar o trabalho. E acho que a Suzana agora também tem uma consideração. Então, quando nós iniciamos esse projeto, alguns meses atrás, uma das ideias além desse grupo aqui que está debatendo, e nós consolidarmos a ideia de história regional, de patrimônio, do campo de atuação do LAIRP, era de produzir algo também. Vocês têm feito, quando fazem... todos vocês que passaram pela graduação no curso de licenciatura, de tentar ver como essas pesquisas que a gente tem realizado se aplicam ou se aplicariam na sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, que é o primeiro campo de batalha de um egresso de um curso de licenciatura, como que vocês fizeram. Então, a nossa proposta era de elaborar uma espécie de cartilha ou de apostila de sugestões de planos de aula. E aí nós pensamos o seguinte: como a ideia não é sobrecarregar ninguém, é que nós façamos um pequeno trabalho, mas um trabalho sólido. Então, como o LAIRP tem 3 linhas de pesquisa e alunos egressos ou participantes de todas as linhas, que a gente elaborasse um plano de aula para cada linha de pesquisa, e que esse plano fosse um trabalho coletivo entre os alunos egressos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no meu caso, a Alba, a Bruna, o Felipe, que pudessem elaborar um plano de aula, como aqueles planos de aula que a gente estruturava quando fazia os projetos de TCC. Aí a gente pode, e aí sob a orientação de um professor, cada plano de aula, um orientado pela Isadora, um orientado pela Cláudia, outro orientado por mim, para que a gente consiga levar ou o trabalho de cada um de vocês, ou a gente faz uma junção dos trabalhos de vocês e consiga elaborar um plano a partir dessa perspectiva, porque vocês já perceberam, e a gente tem uma dificuldade muito grande em desconstruir a ideia de que história regional é uma história local ou uma pequena história de alguns grandes personagens. Então, a nossa ideia com essa proposta é elaborar um plano de aula de história regional, que pode ter uma temática sobre, de novo, um exemplo pontual, o trabalho da Bruna, que é o canal Campus Macaé, ou o trabalho da Alba, que foi sobre uma fazenda experimental, e mostrar que isso é história regional e elaborar uma aula sobre um determinado momento da história para uma turma. Então, a gente quer lançar essa proposta agora para que, nos próximos 15 dias, a gente forme
esses pequenos grupos, esses 3 grupos de representantes de cada uma das linhas, para que a gente comece a trabalhar para que no começo de dezembro, nesses próximos 2 meses e meio, a gente consiga, com todos esses debates que nós já tivemos, um plano de aula que vai citar Durval Muniz de Albuquerque, que vai citar o conceito de região, que vai, enfim, para acionar uma temática escolhida por esse pequeno grupo. Ok? Então, durante a próxima semana, a gente pode trocar mensagens de e-mail para consolidar esses pequenos grupos. Cada grupo vai ter o título, o nome de uma das linhas de pesquisa, e a gente começa a pensar nesse plano de aula para, no final do projeto, em dezembro, a gente conseguir oferecer um produto final, que é a sugestão de 3 aulas de história regional diferentes para o ensino fundamental, para o ensino médio, e que depois vocês podem usar futuramente. E assim, como sugestão, né, a gente normalmente tem um quórum mais ou menos parecido, né, de 15 pessoas, 17 que participam das reuniões, né, são sempre as mesmas carinhas que aparecem aqui, né, e aí a gente pode pedir para as pessoas mandarem os e-mails, né, para a gente fazer isso de uma forma oficial, digamos assim, né? Mandar o modelo de plano de aula também, né? Eu acho que isso é importante. Quem quer participar, né? Quem pode participar. Aí, assim, basicamente, a gente fala, vocês mandem um e-mail que a gente vai selecionar. Eu gostaria de participar, e aí vai ser muito mais com o grupo, formar um grupo a partir do seu projeto original, do seu trabalho de origem, e aí a gente forma esses grupos e começamos a trabalhar, Isadora com um, Cláudia com outro, eu com outro, e a gente cria uma rotinazinha de trabalho que não sobrecarregue ninguém, mas que faça com que essas reuniões deem um resultado palpável no final, para além desse debate, que é muito interessante, que é importante, mas que a gente possa transformar isso em algo para o nosso cotidiano de trabalho. Então, gente, agradeço mais uma vez a participação de todos, né? A participação do Paulo Vitor, do Fernando com os trabalhos, né? A contribuição sempre da Suzana também, e os que estão sempre aqui, né? É muito legal ver esse grupo forte, unido, né? E também dando atenção para o trabalho dos colegas, né? Porque aqui eu acho que essa apresentação dos alunos é um momento muito especial, né? A gente vê realmente os trabalhos colocando em prática de alguma forma aquilo que a gente está vendo na teoria, digamos assim, né? Ainda que eu acho que a teoria ela importa também por si só, né? Mas eu acho que ela importa mais ainda quando a gente vê essa relação, né, com a prática, com o que é produzido e como que norteia realmente o trabalho de cada um de vocês. E lembrando sempre que no nosso canal do laboratório, a gente, além dos encontros do LAIP, a gente tem também os vídeos do meu projeto, Quem Tem Medo de Teoria, né, que está bem legal, a cada 15 dias eu disponibilizo, também pesquisas muito distintas, pesquisadores muito distintos, falando sobre o lugar da teoria nos seus trabalhos. Então, vejam, compartilhem, né, e essa coisa toda. Obrigada.